Os direitos humanos são direitos inerentes a todos os seres humanos, independentemente de raça, sexo, nacionalidade, etnia, idioma, religião ou qualquer outra condição. O tema vem sendo debatido cada vez mais, não só no Brasil, como no mundo todo. Se tornou agenda de governos, entidades e movimentos sociais. E é uma das bandeiras da Ordem dos Advogados do Brasil. Para falar sobre a questão dos direitos humanos na atualidade, o OAB Entrevistas convidou o advogado Everaldo Patriota, presidente da Comissão Nacional de Direitos Humanos da OAB. Seja muito bem-vindo, doutor Everaldo. Eu que agradeço a oportunidade de estarmos aqui tratando de um tema tão atual e tão necessário. É verdade, tão relevante, né? Muito relevante. Bom, todo esse debate sobre a questão dos direitos humanos tem elevado aí a consciência da sociedade, né, doutor Everaldo, sobre o assunto. Mas a gente percebe que o entendimento da sociedade, ele ainda meio que se perde. Para a gente começar então o programa, eu queria que o senhor nos dissesse quais são esses direitos. Quando a gente está falando de direitos humanos, quais são eles? Ora, os direitos humanos, eles surgiram quando a gente foi avançando em termos de civilidade, né? A primeira geração de direitos humanos, nós tivemos aqueles direitos clássicos, liberdade, ir e vir, propriedade, isso não foi suficiente. A segunda onda ou geração de direitos humanos foram os chamados direitos de créditos sociais, os DESCs, os direitos econômicos, sociais, culturais. Eu preciso ter liberdade, preciso ter direito à propriedade, mas eu preciso de geração de renda, eu preciso de habitação, eu preciso de saúde, eu preciso de educação, eu preciso de meio ambiente sustentado, eu preciso de saneamento, eu preciso de água limpa, de mobilidade, enfim. Tudo que foi inerente à realização da vida e da vida com dignidade envolve a segunda geração dos seres humanos. Tivemos uma terceira onda de direitos humanos, que foi que era preciso que cada povo, cada cultura, cada nação tivesse um estado, um território. Isso não foi suficiente. Hoje a última onda de direitos humanos é exatamente os direitos humanos a um ambiente saudável. Não adianta termos todos esses direitos se nós esgotarmos os recursos da Mãe Terra e a vida se tornar impossível, né? Ou seja, todos esses avanços podem nos levar a um estado de barbárie se nós acabarmos com o oxigênio do planeta, se nós contaminarmos toda a água do planeta, contaminarmos a atmosfera. Mas hoje a gente vive um momento assim de crise dos direitos humanos, eu diria, do ponto de vista da toda a comunidade internacional. Hoje nós temos refugiados econômicos e refugiados políticos de guerras civis num número quase igual ou superior do pós-guerra, da grande conflagração que foi a Segunda Guerra. O flagelo da Síria, o flagelo do terrorismo, o flagelo da droga, o flagelo do tráfico de pessoas, o recrudescimento do trabalho escravo em novas modalidades, né? O retrocesso de direitos como um todo, a Europa, que é berço de tantas tradições, de tanta liberdade, levantando muros, fechando fronteiras, um retrocesso de direito internamente no Brasil. E aí, nesse contexto do recrudescimento das ideias fascistas, das ideias de superioridade de raça, de eugenia, é nesse contexto todo que se situa o equívoco da compreensão dos direitos humanos no Brasil e no mundo. É como se os direitos humanos fossem para aquelas pessoas que cometeram algum tipo de infração, né? Não é, os direitos humanos, nasceu ser humano, é sujeito desses direitos humanos. Independe de forma de amar, de sentir, de pensar, de crer, etnia, não independe. Você nasceu ser humano, é uma pessoa, é sujeito desses direitos. E para a ordem isso é muito caro, porque a ordem é a única instituição no Brasil, lógico que a ordem é singular, não é um sindicato profissional, é uma instituição muito cara à sociedade brasileira. Por que os direitos humanos são muito caros para nós? Porque eles são mais do que uma bandeira de civilidade, eles são um compromisso institucional. Nós, antes de ingressarmos nos quadros da ordem, juramos defender a ordem jurídica, a Constituição e os direitos humanos. Porque nossa matéria-prima de trabalhar é a liberdade, a vida das pessoas. E como é que a OAB tem atuado aí nesse assunto, doutor Everaldo? Olha, a OAB tem atuado de forma precisa, intensa, reagindo a isso, só para ficar nesse triênio que estamos em curso, nós adotamos o nome social para advogada trans, nós evoluímos, botando o nome da conferência,
Não mais conferência de advogados, mas da advocacia. Advocacia é a palavra da Constituição, é o nome do nosso estatuto. Abrange mais, de forma inclusiva, reagindo a todas as agressões e violações de direitos humanos. Seja no presídio em Manaus, seja o que houve em Mato Grosso, essa chacina de trabalhadores que lutam pela terra, a reação da OAB de Mato Grosso foi pronta e imediata, seja de qualquer modalidade, a violência no Alemão, o combate. Então, cada seccional tem uma comissão de direitos humanos, estatutária, essa comissão não é uma comissão facultativa, ela é uma comissão estatutária, ela é obrigatória, e nós estamos querendo criar uma rede. Das 27 comissões estaduais, já temos um manual de procedimentos, para que, do jeito que uma vítima de violência de direitos humanos seja atendida lá em Rondônia, seja atendida no Rio Grande do Sul, e criar essa rede para que a gente possa, de uma forma efetiva, cumprir a tradição da ordem, né? Foram os advogados que lutaram contra a ditadura Vargas, foram os advogados que lutaram contra a ditadura civil-militar. Nós somos os taifeiros da liberdade. Então, toda vez que há uma restrição da liberdade de uma pessoa, ou uma restrição a qualquer direito inerente à sua subjetividade, à sua honra, etc., etc., ela busca um advogado. Então, nós somos, por excelência, artífices e operadores dos direitos humanos. Eu não concebo um advogado sem defesa de direitos humanos. O senhor já está aí pela segunda vez como presidente, né, da Comissão Nacional de Direitos Humanos da Ordem. O senhor falou aí de algumas ações da Ordem, mas durante esse tempo a Ordem ela já conseguiu sistematizar ações de defesa aos direitos humanos? Sim, sim, sim. Nós tivemos a conferência no triênio passado em Belém, onde ali tiramos uma posição unânime praticamente contra a redução da maioridade penal. Nós não aceitamos nenhum retrocesso, seja ele no campo civil, seja ele no campo penal, não aceitamos essa antecipação de execução de pena, sem que a pena tenha transitado em julgado. Não aceitamos, em hipótese nenhuma, os retrocessos aí da reforma previdenciária, da reforma trabalhista. Não foi posição só das comissões, posição do Pleno do Conselho Federal. Nenhum retrocesso. Todos os excessos cometidos, a Ordem tem sido, acho que a instituição que mais tem velado pela Constituição brasileira do ponto de vista dos direitos e garantias fundamentais. E essa compreensão que falta à sociedade. O indivíduo cometeu uma infração, ele causou uma lesão no tecido social. Isso chocou a sociedade. Ele foi, devido ao processo legal esgotado, ele foi sancionado. Mas ele não vai ter uma pena privativa de liberdade para se degradar, para se decompor. Nós não temos prisão perpétua nem pena de morte. O propósito constitucional dos tratados internacionais que o Brasil é signatário, a nossa lei de execução penal, que é de 84, antes da Constituição de 88, o que é que ela quer? Que o indivíduo seja segregado, se ele tiver periculosidade que não cesse, ele pode até ficar em medida de segurança no manicômio judiciário para o resto da vida. Mas a proposta civilizatória do Estado, a proposta anti-barbárie é a seguinte: é periculoso, vou tratar a periculosidade. É dependente químico, vou tratar a dependência química. É alcoólatra, vou tratar o alcoolismo. É analfabeto, vou alfabetizá-lo. É sem profissão, vou profissionalizá-lo. Para quê? Para que ele volte ao convívio social em estado de sociedade. Um indivíduo, um homem possível de realizar-se, de produzir e manter-se com o seu sustento. Então as pessoas querem simplesmente achar que a defesa de direitos humanos é a defesa de bandidos. Às vezes até confundem, né, o papel do advogado, e a gente tem que lembrar a velha lição de Rui. Rui disse que quanto mais escrapuloso o réu, quanto mais ignóbil for o acusado, mais ele precisa de um advogado. Sobre esse tema a gente vai conversar mais um pouco no próximo bloco, doutor Everaldo. Então a gente vai para um breve intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta, é coisa rápida, não saia daí não. O OAB Entrevistas está de volta e o nosso debate hoje é sobre as questões atuais dos direitos humanos. E aí o caos carcerário tem uma relação forte nessa questão, né, doutor Everaldo? Fortíssima. Nós estamos com direito penal do inimigo, um populismo penal, uma cultura de encarceramento em massa nunca antes vista, mas não é única no mundo. Acho que nós estamos copiando o que os Estados Unidos fizeram. Quem quiser assistir a 13ª emenda, o documentário da Netflix, vai entender por que os Estados Unidos têm 5% da população do mundo e 25% da população carcerária, né? Eu estou prendendo o que eu quero descartar da sociedade. O jovem
negro, pobre e de periferia. Mas por que isso acontece? A que se atribui? Grande parte desse incremento do encarceramento em massa vem da lei de drogas. A partir de 2006, essa lei considera quase todo mundo traficante. Você é pego com 10 pedras de crack, é um traficante. Ainda que você as consuma. Agora a gente tem um monte de gente presa por besteira, por um cigarro de maconha, por uma pedra de crack, por uma noia, por qualquer coisa. E tem muita gente que deveria estar presa que está solta. A resolutividade nossa de homicídios não chega a 8%. 8% digo aqueles casos que foram investigados, houve um indiciamento e houve uma denúncia. Mas se você for para o percentual dos homicídios em que o autor cumpre a pena, a gente não chega a 3% no Brasil. Ou seja, a vida não vale nada. Os crimes contra o patrimônio são sancionados, porque quando você rouba um carro, tem a seguradora, tem isso, tem aquilo. Então, há uma ótica de todo o sistema de segurança e justiça voltada para tutelar o patrimônio e com pouca preocupação com a vida. Os resultados são esses. Nós matamos num ano no Brasil mais do que a Síria em guerra civil. Esse sistema, ele não serve à sociedade. Agora, ele tem endereço, ele tem direção. A classe média não está lá. Quem está lá é a classe social de vulnerabilidade. Nós, em vez de criarmos políticas públicas primárias, preventivas, sustentadas, escola de tempo integral, desde a creche ao fundamental, ao médio, nessas áreas de exclusão social, para que essas pessoas não cedam à sedução do glamour do tráfico, que é um adolescente com poder econômico, com poder armado, etc., com o poder de consumir, a gente tem que fazer algo consistente para tirar. E outra coisa, acabar esse populismo penal. Para a maioria do inconsciente coletivo no Brasil, a única pena é a de prisão. Prisão é uma pena em crise no mundo inteiro. Se prisão fosse fábrica de santo, era uma beleza. Mas a prisão no Brasil só tem degradado as pessoas. Doutor Everaldo, como é que o senhor vê aí a questão da regulamentação para que sejam efetuadas prisões ainda na segunda instância? Isso é um retrocesso, isso rasgou a Constituição. O Supremo Tribunal Federal criou uma nódoa na sua história ao pegar uma cláusula pétrea que disse que no Brasil só se pode cumprir pena depois da sentença penal transitada em julgado. Eu espero que o Supremo amadureça. O Supremo não pode decidir com o clamor da rua. Foi o clamor da rua que fez Jesus ser aplaudido no domingo de Ramos e na sexta ser crucificado. A história está repleta de experiência do clamor da rua. É verdade. Muitas pessoas, doutor Everaldo, se posicionam aí contra, né, a defesa de direitos de pessoas em situação marginal, né, de exceção, como a questão dos presidiários. A gente até começou a conversar um pouco sobre essa questão. Como é que o senhor enxerga isso? Como é que a ordem vê esse assunto? A ordem repudia qualquer ideia de apartheid. A gente está vivendo um verdadeiro apartheid. Você mora na zona sul do Rio, não aceita que alguém venha de um subúrbio para a praia de Ipanema, para o Leblon. Desceu do ônibus, aquilo é uma galera. Então, preconceito de origem, né? Vê um grupo com boné e sai uma galera. Então, agora, toda ideia de apartheid leva à convulsão social. Porque nós estamos numa sociedade capitalista. O apelo de consumo que quem é rico recebe, quem é excluído também recebe. Na mesma televisão, no mesmo rádio, no mesmo telefone, né? Então, a sociedade preme todos, esse capitalismo cruel que cria em nós necessidades do que nunca pensamos desejar, mas ele cria em nós o desejo de consumir e depois não nos dá as oportunidades de adquirir aquilo. Sem o maniqueísmo de que excluído necessariamente vai ser infrator, vai ser marginal. Mas a gente está vivendo hoje uma situação de apartheid. E a ordem repudia qualquer ideia de casta, qualquer ideia de apartheid. Todo homem ele é sujeito de direitos, todo homem ele tem o direito à dignidade, a viver plenamente essa dignidade, a ter acesso a um trabalho digno, a ter moradia, a ter escola. Um plano de existência que comece no pré-natal, com a maternidade assistida, com segurança nutricional e alimentar. Todo cidadão brasileiro quer. Quando a criança nascer, ela ter segurança nutricional da mãe para ser bem alimentada. Nessa primeira fase que ela constrói toda a psicomotricidade da criança, do ser, que ela não sofra nenhuma desnutrição. Que depois disso ela tenha uma creche, que a mãe possa amamentá-la aqueles primeiros 6 meses, que é necessário, que é importante para o futuro da criança. E depois essa criança tem uma escola, se ela é uma criança em área de exclusão, de vulnerabilidade social, de tempo integral, que ela passa o dia na escola brincando,
com atividades lúdicas, mas que ela seja um ser em construção, sustentado e que teremos um adulto saudável, com certeza. O debate é muito amplo, a questão é muito ampla, né? Mas quais modelos de ações de direitos humanos aí o senhor classificaria como bem-sucedidos? Esse enfrentamento com a coação estatal. Nós temos hoje no Brasil um problema urbano que eu acho que é uma coisa seríssima. Nós somos o país, eu acho, de maior letalidade policial no mundo. O Rio de Janeiro, em 2016, teve 924 autos de resistência. Auto de resistência é o eufemismo para mortes em confrontos com a polícia. É a polícia que mais mata. A gente tem que ter uma polícia não temida, não odiada, mas uma polícia democrática, uma polícia cidadã. Mesmo o infrator, ninguém está pedindo aqui o suplício, o sacrifício, porque também quando o policial morre numa ação policial, ele é sujeito de direitos humanos, a vida dele tem que ser preservada, o Estado tem que ter operações com logística e com formas de abordagem suficiente para preservá-la, ele também é um profissional de segurança, ele é um pai de família, mas não pode, depois de você dominar o indivíduo, massacrá-lo. A gente tem que enfrentar essa letalidade policial, a gente tem que reformar as polícias brasileiras. Nenhum país do mundo tem duas polícias como nós temos, uma polícia de ciclo integral, uma polícia de ciclo único, uma polícia que possa... Não, vocês viram a situação nossa de barbárie. Em Mato Grosso, a perícia veio identificar os corpos quase 2 dias depois de morte, porque o lugar é remoto. Então, porque o lugar é remoto, eu não tenho Constituição, eu não tenho direito a nada. A necrópsia foi feita numa sala do cemitério, porque lá não tem IML. É essa a realidade do Brasil profundo, do Brasil continente. Quem mora numa cidade não tem noção do que as relações indivíduo e Estado, lá onde o vento perdeu as botas, como a gente diz. Com certeza. E o nosso país é muito grande, né? A gente vai para mais um intervalo, né? E já já a gente volta com o programa OAB Entrevistas. Estamos de volta com o OAB Entrevistas. Bem, o respeito aos direitos humanos tem sido encorajado em todo o mundo, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, com o surgimento da Organização das Nações Unidas e a Declaração Universal dos Direitos Humanos. A partir de aí, uma série de tratados internacionais dos direitos humanos e outros instrumentos surgiram, conferindo uma forma legal a eles. E aí, doutor Patriota, falando um pouco sobre essa parte internacional, né? O nosso país é signatário aí de diversos acordos. A utopia da civilidade é a gente vencer a barbárie. É isso que nos torna humanos, é por isso que a gente pensa e sente. Né? Mas só para lhe dar um exemplo, a tortura. Nenhum animal tortura outro. O animal pode até comer outro, na cadeia alimentar de sobrevivência dele. Mas o único ser que tortura o outro é o ser humano. Então, a tortura, nós temos uma convenção contra a tortura e o mundo entendeu que a tortura está imanente. Cada um de nós, lá num cantinho escondido da gente, tem um torturador. Ela está conosco, incrustada lá num cantinho. Igual aquele leão que o cordeiro tem que ficar acordado para o leão não se acordar. Então, foi preciso que a ONU fizesse o quê? Um protocolo facultativo de prevenção e combate à tortura. Como ela é imanente ao ser humano, aí a prevenção, esse protocolo facultativo, nós somos signatários. Para quê? Para criar um Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, que se criou, a ordem tem assento nele desde a fundação, está lá, a OAB participa dele, como sociedade civil, e criar um mecanismo nacional de prevenção e combate à tortura, que já existe, que cada estado da federação tem um mecanismo. Qual o papel desse mecanismo? São peritos independentes com mandato. O governo não mexe com eles, e eles podem visitar todos os locais de privação de liberdade. E aí, privação de liberdade, entenda-se, desde comunidade terapêutica, a manicômios, a hospitais psiquiátricos, a portos e aeroportos onde tem restrições de pessoa, ao sistema socioeducativo, a todo o sistema prisional. E essas visitas são de surpresas, e esse mecanismo, quer dizer, para que isso? Para mostrar a você que a dificuldade de realizar os desafios dos direitos humanos são permanentes. Veja a luta da mulher. No Brasil, até 1930, a mulher nem votava. Até 62, precisava de autorização do marido para um contrato de trabalho. Né? Ainda estamos na fase de cotas.
Na Argentina, 39%. Não sei dizer, no Senado é 39%, 42% e na Câmara 39%. Mas não significa que erradicou-se uma cultura machista de supremacia de gênero. Não é? Então, no Brasil, nós ainda estamos com cota. Temos até aqui, na ordem, uma cota de 30%, porque as advogadas já superaram os advogados no cadastro, mas o desafio é trazê-las para as posições de direção, de participação. Veja que nós temos no Brasil, por mais surreal que seja, uma lei que diz que a pessoa diagnosticada do câncer tem 60 dias para iniciar o tratamento, se não morrer nos 60 dias. Veja o desafio da violência doméstica. Nós temos 10 anos de Lei Maria da Penha, mas a violência doméstica ainda é subnotificada. Veja a questão de assédio e de violência sexual contra a mulher ainda é muito subnotificada. Então, a afirmação dos direitos humanos, ela depende de 3 coisas. Informação, conhecimento. Cada pessoa tem que se perceber sujeita e não objeto. Lamentavelmente, muitos cidadãos brasileiros, homens e mulheres, ainda não se perceberam sujeitas. Ainda são tratadas como objeto porque não tem essa percepção. No momento que elas se percebem sujeito de direitos, elas passam a exigir esses direitos. E aí a grande tarefa dos direitos humanos, e que a ordem tem uma tarefa nisso também, um quinhão nessa tarefa, é uma educação para direitos humanos. É dizer, olha, você precisa saber o que são os direitos humanos, porque você é credor dele todos. Você só pode ser credor de algo que você sabe que existe, para você exigir para você. Seja trabalhador, seja idoso, seja criança, seja portador de uma deficiência. Né? Veja como é a história humana. Na antiguidade, quem nascia com uma deficiência era jogado do morro, porque aquilo era um castigo para a família. Hoje estão aí os portadores de deficiência, tetraplégicos, paraplégicos. Acho que o homem mais inteligente do mundo é aquele físico, astrofísico, né? Naquela situação. Então, o grande desafio da realização do ser humano é ele se perceber que é sujeito e dono de sua história, protagonista de sua existência. Não são os outros que vão definir por ele. Aí o desafio da educação em direitos humanos. Com certeza. A Comissão Nacional de Direitos Humanos da Ordem aprovou aí uma agenda de ações, né, doutor Everaldo? Uma delas é o Sistema Nacional de Defesa dos Direitos Humanos. Como é que funciona esse sistema? Esse sistema que nós começamos a concebê-lo, está no plano de trabalho desse triênio, mas esse sistema nós vamos montá-lo a partir de quê? Do Manual de Procedimentos. É um manual que vai ser levado a toda a seccional, já está editado, está sendo distribuído, e a gente vai fazer uma capacitação pela ENA, já conversamos com o diretor da ENA, o nosso conselheiro Beto Simonetti, e aí vamos capacitar à distância todas as comissões para termos um procedimento. Depois nós vamos reforçar os encontros anuais e espero muito em breve semestrais de todas as comissões. Para quê? Para as comissões agirem como um sistema. Né? Então, houve um problema no Rio Grande do Sul, todas as comissões vão tomar conhecimento e apoiar. E lembrar que o papel dessas comissões, como a própria Comissão Nacional, é de assessoramento à diretoria. Né? O papel político, as posições políticas, as definições a serem tomadas são sempre do Conselho Federal e dos conselhos seccionais. Mas é uma comissão que está muito no confronto, muito, né, quando as violações ocorrem, e elas trazem todos os insumos do atendimento, traz todo esse produto para a deliberação dos presidentes, dos conselhos. Então, é um órgão de assessoramento do Conselho Federal e cujas diretorias do Conselho não têm faltado de maneira alguma a essa luta dos direitos humanos. Bom, com toda a nossa conversa aqui, a gente percebe, né, que o tema é vasto, é amplo, muito trabalho já foi feito, mas ainda há muito a se fazer. Para onde você olhar o espectro humano, você tem a necessidade dos direitos humanos, porque ali tem uma violação de direitos humanos. Da mulher presa que não pode amamentar, que com 6 meses, se não tiver um familiar para tomar conta de sua criança, vai para a adoção. Mas certo é, né, doutora Everaldo, que há muito a ser feito pelo poder público e também pelo cidadão brasileiro. Sim, mas a pressão tem que ser da sociedade. Por isso que a ordem vai consolidar esse sistema e cumprir esse papel histórico da realização dos direitos humanos. De fundamental importância. Doutor, muito obrigada pela sua presença aqui, foi um prazer grande tê-lo aqui e muito rica, né, todas as explicações que o senhor nos deu aqui hoje. Nós é que agradecemos a oportunidade e estaremos sempre à disposição.
Obrigada mesmo. Bom, nosso programa está terminando. Muito obrigada pela sua participação aí de casa, né? O OAB Entrevistas vai ficando por aqui. As notícias do OAB Nacional você encontra no nosso site oab.org.br e também no nosso Facebook. Muito obrigada mais uma vez pela sua companhia e até a próxima semana.